A grande mentira. O único que prometeu vida na desobediência foi a grande enganadora. E a declaração da serpente no Éden, é certo que não morrereis, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Todavia, esta assertiva, repousando apenas sob a autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos e é recebida pela maior parte da humanidade, tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. A sentença divina: a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, é dada a significação: a alma que pecar, essa não morrerá, antes viverá eternamente. Houvesse ao homem sido permitido franco acesso à árvore da vida após a queda, o pecado teria sido imortalizado. Mas a nenhum membro da família de Adão foi permitido participar do fruto doador de vida. Não há, portanto, pecador algum imortal. Depois da queda, Satanás ordenou aos seus anjos que incultassem a crença na imortalidade natural do homem. Sendo induzido o povo a receber este erro, deveriam levá-lo a concluir que o pecador veria em eterna miséria. Agora o príncipe das trevas representa a Deus como um tirano, vingativo, declarando que ele mergulha no inferno a todos os que não lhe agradam, e que enquanto se contorcem em chamas eternas, o seu Criador olha para eles com satisfação. Assim o príncipe dos demónios reveste com os seus próprios atributos o benfeitor da humanidade. A crueldade é satânica. Deus é amor. Satanás é o inimigo que tenta o homem a pecar e então o destrói, e se o puder fazer, quão repugnante ao amor, misericórdia e justiça é a doutrina que os ímpios mortos são atormentados no inferno, eternamente a arder, e que pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura enquanto de Deus existir. Onde na palavra de Deus se encontra tal ensino, deverão os ensinos comuns da humanidade ser trocados pela crueldade do selvagem? Não é o ensino da palavra de Deus tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Porventura Deus deleita-se em testemunhar incessantes torturas, alegra-se ele com os gemidos imprecáveis de sofredores criaturas por ele retidas nas chamas? Poderão esses terríveis sons ser música aos ouvidos do amor infinito? Oh, terrível blasfémia! A glória de Deus não é encarecida ao perpetuar-se o pecado ao longo de eras intermináveis. A heresia do tormento eterno. O mal tem sido promovido pela heresia do tormento interno. A religião da Bíblia, repleta de amor e bondade, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Satanás tem expulsado o caráter de Deus com cores falsas. O nosso misericordioso Criador é receado, temido e até mesmo odiado. As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que pelos ensinos do púlpito são espalhadas no mundo, têm feito milhões de céticos e descrentes. O tormento eterno é uma das falsas doutrinas, o vinho das abominações. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 8 e Apocalipse capítulo 17, versículo 22, que Babilónia faz todas as nações beberem. Ministros de Cristo aceitaram esta heresia de Roma, da mesma forma como receberam um falso sábado. Se nos desviarmos do testemunho da palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas porque os nossos pais as ensinaram, cairemos sob a condenação pronunciada sobre Babilónia e estaremos a beber do vinho das suas abominações. Numerosa classe é levada ao erro. Oposto, veem que as Escrituras representam a Deus como um ser de amor e compaixão e não conseguem crer que Ele destine as suas criaturas ao fogo de um inferno eternamente a arder. Crendo que a alma é de natureza imortal,
concluem que toda a humanidade deverá salvar-se. Assim o pecador pode viver em prazeres egoístas, desatendendo os preceitos de Deus e ainda assim receber o favor divino. Tal doutrina, admitindo a misericórdia de Deus, mas ignorando a sua justiça, agrada ao coração carnal. A salvação universal não é ensino das Escrituras. A salvação universal não é ensino das Escrituras. Os crentes na salvação universal torcem as Escrituras. O professo ministro de Cristo reitera a falsidade apresentada pela serpente no Éden. É certo que não morrereis. No dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Declara ele que o mais vil dos pecadores, o assassino, o ladrão, o adúltero, estarão depois da morte preparados para entrar na bem-aventurança eterna. Fábula aprazível, por certo muito apropriada para satisfazer o coração carnal. Se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu na hora do falecimento, bem poderíamos anular mais a morte do que a vida. Por esta crença, muitos têm sido levados a pôr termo à existência, dominados por dificuldades e desapontamentos. Parece-me coisa fácil romper o fio da vida e voar para as bênçãos do mundo eterno. Deus deu na sua palavra prova decisiva de que punirá os transgressores da sua lei. Será ele demasiado misericordioso para exercer justiça sobre o pecador? Basta contemplar a cruz do Calvário. A morte do Filho de Deus testifica que o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. De toda a violação da lei de Deus deve receber a retribuição. Cristo, que não tinha pecado, tornou-se pecado pelo homem. Suportou a culpa da transgressão e o ocultamento da face do Pai, até lhe quebrantar o coração e aniquilar-se-lhe a vida. Todo este sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser remidos, e toda alma que se recusa a participar da expiação por vida a tal custo deve levar em si própria a culpa e o castigo da transgressão. As condições são apresentadas. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. Esta promessa é apenas para os que têm sede. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 e 7. As condições são especificadas. Para herdarmos todas essas coisas, teremos de triunfar sobre o pecado. Mas o perverso não irá bem. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 13. O pecador está entesourando para si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Romanos, capítulo 2, versículos 5, 6 e 9. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento que idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Bem-aventurados aqueles que levam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assista o direito à árvore da vida, e entra na cidade pelas portas. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Efésios, capítulo 5, versículo 5. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15. Deus deu aos homens uma declaração do seu método de tratar com o pecado. Os ímpios serão exterminados. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. Salmos, capítulo 145, versículo 20. E Salmos, capítulo 37, versículo 38. A autoridade do governo divino será emprego para sufocar a rebelião. Contudo, as manifestações da justiça retribuidora serão consistentes com o caráter de Deus, como um ser misericordioso e benévolo. Deus não força a vontade, não tem prazer na obediência servil. Deseja que as escrituras das suas mãos o amem porque ele é digno de amor.
quer que lhe obedeçam porque reconhecem inteligentemente a sua sabedoria, justa e benevolência. Os princípios do governo divino estão em harmonia com o preceito do Salvador. Amai os vossos inimigos. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Deus executa a justiça sobre os ímpios para o bem do universo e até mesmo para o bem daqueles sobre quem os seus juízos são executados. Ele os faria delitosos, caso fosse possível, cerca-os de manifestações do seu amor e os faz acompanhar de ofertas da sua misericórdia. Eles, porém, desprezaram-lhe o amor, anulam a lei e rejeitam a misericórdia, recebem constantemente os seus dons e ainda assim desonram o doador. O Senhor suporta longamente a sua perversidade, contudo acorrentará estes rebeldes ao seu lado, forçando-os a executar a sua vontade. Não preparados para entrar no céu. Os que escolheram a Satanás como chefe não estão preparados para comparecer à presença de Deus. Orgulho, engano, religiosidade e crueldade fixaram-se no seu caráter. Podem eles entrar no céu para morar para sempre com aqueles a quem odiaram na terra? A verdade nunca será agradável ao mentiroso. A mansidão não satisfará a estima própria e o orgulho, a pureza, não é aceitável ao corrupto. O amor desinteressado não parece atrativo ao egoísta. Que fonte de gozo poderia o céu oferecer aos que se acham absorvidos em interesses egoístas? Poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus, à verdade e à santidade, unir-se à multidão celestial e unir-se aos seus cânticos de louvor? Anos de graça foram-lhe concedidos, porém nunca exercitaram a mente no amor à pureza. Jamais aprenderam a linguagem do céu. Agora é demasiado tarde. Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou-os para o céu. A pureza e a santidade ali ser-lhes uma tortura. A glória de Deus ser-lhes um fogo consumidor. Almejaram fugir daquele santo lugar e saudariam destruição para que pudessem esconder-se da face daquele que morreu para os remir. O destino dos ímpios fixa-se pela sua própria escolha. A sua exclusão do céu é voluntária da sua parte e justa e misericordiosa da parte de Deus. Semelhante às águas do dilúvio, os fogos do grande dia declaram o verdadeiro veredicto divino de que os ímpios são incorrigíveis. A sua vontade foi exercitada na revolta. Ao terminar a vida, é demasiado tarde para volverem os seus pensamentos da transgressão à obediência, do ódio ao amor. O salário do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao passo que a vida é a herança dos justos, a morte é a punição dos ímpios. A segunda morte é posta em contraste com a vida eterna. Romanos, capítulo 6, versículo 23. E veja também em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 14. Em consequência do pecado de Adão, a morte passou a toda a raça humana. Todos semelhantemente descem ao sepulcro, e através do plano da salvação, todos devem ressurgir da sepultura. Haverá ressurreição tanto dos justos como de injustos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Uma distinção, contudo, se faz entre as duas classes que ressuscitam. Vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Está em Apocalipse, capítulo 24, versículo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, João, capítulo 5, versículo 28 e 29. A primeira ressurreição. Os que foram tidos por dignos da ressurreição da vida
são bem-aventurados e santos, porque sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Está em Lucas, capítulo 20, versículo 35. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Mas os que não asseguram o perdão, através do arrependimento e da fé, devem receber o salário do pecado, ou a punição, segundo as suas obras, que finaliza com a segunda morte. Visto ser impossível a Deus salvar o pecador em seus pecados, ele, o despojo da existência que perdeu pelas suas transgressões e do qual se mostrou indigno, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurará o seu lugar e não o acharás. Salmo, capítulo 37, versículo 10. Obadias, capítulo 16. Mergulham sem esperança no olvido eterno. Assim se porá ter o mau pecado. Destróis o ímpio e para todo o sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Salmo 9, versículo 5 e 6. São João, no Apocalipse, houve uma antífona universal de louvor, interturbada por qualquer nota de discórdia. Não haverá almas perdidas para blasfemarem de Deus, concursando em tormento interminável. Não existirão seres desditosos no inferno, unindo os seus gritos aos cânticos dos salvos. Sobre o erro da imortalidade inerente, repousa a doutrina da consciência na morte, semelhantemente ao tormento eterno. Opõe-se ela aos ensinos da Escritura, à razão e aos sentimentos da humanidade. Segundo a crença popular, os remidos no céu estão a par de tudo o que ocorre na terra. Mas como poderia ser fonte de felicidade para os mortos o saberem das dificuldades dos vivos? Vê-los suportar todas as tristezas, desapontamentos e angústias de vida. Quão revoltada tem a crença de que, logo que o fogo deixa o corpo, a alma do impenitente é entregue às chamas. Que dizem as Escrituras? O homem não se acha consciente na morte. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia parecem todos os seus desígnios. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do céu. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar. Não esperem tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam, como hoje eu o faço, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te louvará? Está em Salmos, capítulo 146, versículo 4, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e 6, Isaías, capítulo 38, versículos 8 e 19, e Salmos, capítulo 6, versículo 5. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, declarou que David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, porque David não subiu aos céus. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29 e 34. O facto de David permanecer na sepultura até a ressurreição prova que os justos não ascendem ao céu por ocasião da morte. Diz o apóstolo Paulo: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16 a 18. Se durante 4.000 anos os justos tiverem por ocasião da morte ido diretamente para o céu, como poderia Paulo haver dito que se não há ressurreição, os que dormirem em Cristo pereceram? Quando estava para deixar os seus discípulos, Jesus disse que logo iriam ter com ele: vou-vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estáis vós também.
João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Diz-nos ainda que o apóstolo Paulo, que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, por encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Acrescenta a ele: consolai-os, pois, uns aos outros, com estas palavras. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6 a 18. Na vinda do Senhor, os grilhões do túmulo são quebrados, e os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Todos serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros e recompensados segundo as suas obras. Este juízo não ocorre por ocasião da morte, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, Judas, capítulo 14 e 15. Se para os mortos já estão gozando a bem-aventurança celestial ou contorcendo-se nas chamas do inferno, que necessidade há de um juízo futuro? A palavra de Deus pode ser entendida pela mente comum, qual o espírito imparcial, com tudo o que é capaz de ver sabedoria ou justiça na teoria corrente. Receberão os justos o elogio muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor, se estiver a morar na sua presença durante longos séculos. Serão os ímpios convocados do lugar do tormento eterno a fim de receber a sentença do juiz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus, capítulo 25, versículo 21 e 41. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tornou emprestada do paganismo. Lutero classificou entre as monstruosas fábulas que fazem parte do monturo romano dos decretais. A Bíblia ensina que os mortos dormem até a ressurreição. Bendito descanso para o justo, cansado, seja longo ou breve, não é para ele senão um momento. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 54. Ao serem eles chamados do seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, o seu primeiro alegre pensamento expressar-se-á na triunfante aclamação: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. O que existe além do túmulo? Satanás, que iniciara a rebelião no céu, desejou levar os habitantes da terra a se unirem a ele na guerra contra Deus. Adão e Eva haviam sido perfeitamente felizes na obediência à lei divina. Constante testemunho contra a alegação em que insistira Satanás no céu, de que a lei de Deus era opressiva. Satanás decidiu-se a causar a queda dos nossos primeiros pais, de modo a poder obter posse da terra e aqui estabelecer o seu reino, em oposição ao Altíssimo. Adão e Eva tinham sido advertidos contra este perigoso adversário, mas ele operou nas trevas, ocultando o seu propósito, empregando como seu intermediário a serpente. Então uma criatura de fascinante aspecto dirigiu-se a Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva arriscou-se a argumentar com ele e caiu vítima dos seus engodos. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim que podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então disse a mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Eva cedeu e através da sua influência, Adão foi levado a pecar. Aceitaram as palavras da serpente, desconfiaram do seu Criador e imaginaram que ele estava a restringir-lhes a liberdade. Mas como compreenderam Adão o sentido das palavras, no dia em que dela comeres certamente morrerás, deveria ele ser promovido a uma condição mais elevada de existência. Adão não achou ser esse o sentido da sentença divina. Deus declarou que, como penalidade do seu pecado, o homem voltaria à terra, de onde fora tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. As palavras de Satanás, se vos abrirão os olhos, mostraram-se verdadeiras. Apenas neste sentido, os seus olhos se abriram para discernir a sua loucura. Conheceram de facto o mal e provaram o amargo fruto da transgressão. A árvore da vida possui o poder de perpetuar a vida. Adão poderia ter continuado a gozar de livre acesso àquela árvore e assim teria vivido para sempre. Quando pecou, entretanto, foi despojado da árvore da vida e tornou-se sujeito à morte. A imortalidade fora perdida pela transgressão. Não teria havido esperança para a raça caída, não houvesse Deus, pelo sacrifício do seu Filho, trazido novamente a imortalidade ao seu alcance. Ao passo que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade. Mediante o Evangelho, somente através de Cristo, pode a imortalidade ser obtida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Romanos, capítulo 5, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. João, capítulo 3, versículo 36.